Olha que palavra maravilhosa. Vamos para Números 13, 31 a 33. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Agora, ó, Josué 2, 8 a 11. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Ó, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Agora, vem cá. Isso aqui tinha acontecido há 40 anos atrás. Quem estava falando com esses espiões que Josué havia mandado para Jericó era a prostituta Raabe. Ela não tinha 40 anos. Então, preste atenção. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Muito bem. A passagem que eu li para você de Números é aquela famosa que quando eles chegaram, levaram 2 anos para chegar em Cádiz Barnea. Quando eles chegaram lá, o Moisés mandou um líder de cada tribo, mandou que fossem espionar a terra. E eles foram e viram que a terra era maravilhosa e usaram a expressão: é terra que mana leite e mel, e um cacho de uvas. Um cacho. Precisou de dois homens para carregar. Então eles viram. Só que eles não olharam para a promessa, para a grandeza de Deus. Eles esqueceram tudo que Deus havia feito. Eles não olharam para o quanto a terra era boa, mais do que esperavam, porque Deus faz infinitamente mais. Eles olharam para os gigantes e ficaram com medo dos gigantes. E começaram a dizer que eles não podiam, e nós não podemos atacar, eles são mais fortes que nós somos como gafanhotos diante deles. Pois a Raabe, 40 anos após tudo isso, o Mar Vermelho, o Senhor ter secado o Mar Vermelho, ela estava falando da grandeza de Deus. E ela estava dizendo que todos os moradores estavam com medo de Israel por causa do Deus de Israel. Então, eles ficaram 38 anos perambulando pelo deserto
Porque quando Deus mandou eles entrarem na terra, eles não quiseram entrar porque estavam com medo, e Caleb perdeu a paciência e mandou eles calarem a boca e disse: vamos subir e vamos tomar posse da terra, porque é certo que nós vamos vencer. Mas eles insistiram naquela linha de pensamento, eles são mais fortes que nós somos como gafanhotos, nós não podemos, e começaram a chorar, e passaram um relatório negativo e contaminaram as outras pessoas, e aí começaram a falar de parar, de desistir, e eles começaram a falar de levantarem um líder, e para voltarem para o Egito, e vamos desistir, um monte de asneiras, só coisa negativa, incredulidade, falaram muita coisa estúpida. E, na verdade, os moradores da terra é que estavam com medo deles. Eles estavam com medo dos gigantes. Os gigantes estavam, como disse a Raabe, o povo desanimou. O povo ficou desanimado. Ela disse, e ela falou de um acontecimento, algo que havia ocorrido há 40 anos atrás, que foi o Mar Vermelho, quando o Senhor secou o mar. Quando ele dividiu as águas. Isso tinha acontecido há 40 anos atrás. E ela falava do quanto o povo estava apavorado, desanimado. Todos os moradores. Se ela falou todos, isso incluiu o quê? Os gigantes. Todos, incluindo os gigantes. Então, eles estavam com medo de Israel, até os gigantes, por causa do Deus de Israel. Você está ouvindo isso? Eles perderam uma grande bênção, uma oportunidade fora de série. Porque eles ficaram com medo e usaram a expressão não podemos, eles são mais fortes que nós. Agora, os gigantes, os moradores da terra, estavam com medo deles e pensando a mesma coisa. Que eles não podiam enfrentar aquela nação, aquele povo, porque eles tinham um Deus, aquelas pessoas tinham um Deus muito forte. Talvez você está aí perdendo algo, porque você está com medo, está se intimidando. E Deus deu a você. Deus deu a você como deu a Israel, e você está prestes a perder por causa de uma mentalidade incrédula, covarde, negativa. E talvez você está perdendo em função de uma mentalidade tão errada, porque os moradores da terra estão temendo você. Você está temendo os moradores da terra e eles estão com mais medo de você. Todos os moradores da terra estavam com mais medo de Israel. Israel estava com medo deles. E eles é que estavam com medo de Israel. E você vê, eles perderam. O grupo original ficou perambulando no deserto, perdeu a oportunidade da vida por causa de medo, covardia, por causa dessa expressão, não podemos, são mais fortes que nós. Espera aí, eles tinham vencido coisas grandes. Deus abriu o mar, secou as águas. Deus está falando algo com você, só que eles perderam. Eles perderam. E o Deus que deu a terra, ele deu e ele prometeu ser com eles. Caleb disse, Deus está conosco, calem a boca, vamos subir e tomar posse. Josué e Caleb rasgaram as roupas e disseram para eles, tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus.
A proteção deles se foi. Deus não está com eles, Deus está conosco. Eles são como nosso pão. Nós vamos devorá-los como pão. Deus está falando algo com você. Talvez você está aí prestes a perder algo porque você está dizendo, é mais forte que eu não posso enfrentar, eu não tenho como, com uma mentalidade negativa, uma mentalidade de gafanhoto. E Deus está dizendo, não perca a sua bênção. Não joga fora. Segura o que é seu. Você não precisa ter medo de nada. Deus está dizendo, você não precisa ter medo de nada. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele financia. Quando Deus nos entrega algo, Ele nos dá condições. Ele havia dado aquela terra a eles e fez promessas maravilhosas e disse que seria com eles. Tudo o que eles tinham que fazer é confiar, eles tinham que confiar e dar os passos de fé. Mas eles decidiram olhar para o problema, para as circunstâncias, olharam para os gigantes, ao invés de ficarem com aquilo que Deus havia falado, eles olharam para os gigantes. Talvez é o que você está fazendo, você está olhando para gigantes. Você está olhando para o lugar errado, para a coisa errada. Olha para Deus. Eles estavam com medo dos gigantes, os gigantes estavam com medo deles. E eles perderam. Morreram naquele deserto. Porque foram rebeldes, incrédulos. A incredulidade acabou com a vida deles. A incredulidade tem destruído com a vida de tantas pessoas. Talvez o grande problema da sua vida, a resposta para todos os seus fracassos é a maldita incredulidade. Você precisa rejeitar esse espírito incrédulo que te leva a duvidar, a olhar para o lugar errado, para a coisa errada. Abandona esse negativismo, essa visão negativa. Abandona isso. Para de falar negativo. Você tem que dizer, eu vou, como Ruth, eu vou sair e vou encontrar favor. Deus está comigo. Você tem que ousar como Daniel. Eu vou ficar com Deus, eu vou depender de Deus e Ele vai me honrar. Vamos. Eu tenho falado sobre isso. Quando José chegou no Egito, na casa do Potifar, o que ele tinha? Nem roupa. Mas ele tinha uma coisa que transforma tudo. Uma fé viva no Deus vivo. Ele tinha a bênção de Deus. Quando Daniel chegou na Babilônia, o que ele tinha? Ele era um exilado, um cativo. O que ele tinha? Ele tinha a fé viva no Deus vivo, e dependeu do Deus vivo. E Deus pôde transformar a vida deles. José, de escravo, se tornou governador do Egito. Daniel, ele foi passando reis e reinos, e só por cabeça, sendo honrado. Você não encontra uma passagem que fala que Daniel foi destituído ou perdeu. E Daniel foi promovido, e Daniel foi promovido, e Daniel foi promovido. Daniel tinha um cargo de importância, e os reis enxergavam nele Deus, uma inteligência extraordinária. E tudo aquilo vinha de Deus, porque ele dependeu de Deus, ele creu no Senhor. Creu. Aqueles 3 jovens foram capazes de olhar para o poderoso Nabucodonosor e disseram, quando ele disse, olha, se curvem diante da minha imagem, porque senão eu vou jogar vocês na fornalha aquecida 7 vezes.
Eles disseram, ó rei, é o seguinte, o nosso Deus pode livrar, se ele quiser livrar, ele vai livrar, mas se ele não quiser, não vai mudar nada. Nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Uau, que fé! Que coragem! E Deus nos deu um espírito de coragem. E sabe o que aconteceu? Nabucodonosor os lançou na fornalha. E sabe o que aconteceu? Nada. Um milagre. Um milagre. O cabelo não queimou, não tinha chamuscado no cabelo, não tinha cheiro de fumaça, não tinha nada. E sabe o que aconteceu? Ah, você sabe. Saíram da fornalha por uma promoção maravilhosa, foram altamente promovidos, e ainda Nabucodonosor emitiu um decreto exaltando o Deus vivo. Entendeu? A gente sempre vence. Aquele que teme a Deus sempre vence. Nós, os crentes, o povo de Deus, aqueles que servem a Deus são os únicos que sabem o final de tudo. São os únicos que, quando entram num problema, já sabem como tudo vai terminar. Porque está escrito na Bíblia, em todas as coisas somos mais que vencedores. Nós, quando entramos num problema, nós já sabemos qual é o final da história. Nós não sabemos de que forma, mas sabemos que vamos terminar mais que vencedores. Você precisa crer no que está escrito. Porque talvez você venha perdendo coisas. Você facilmente abre mão das coisas por causa de medo, covardia. Você cede para um espírito incrédulo e perde grandes vitórias. Mas não tem que ser assim. Você pode tomar uma decisão agora de crer, dar passos de fé, seguir em frente, confiar na palavra de Deus, porque Deus vai te favorecer, Deus vai te abençoar. Creia. Em nome de Jesus Cristo. Eles perderam. Estavam com medo dos gigantes, os gigantes estavam com medo deles. E eles perderam por causa de incredulidade. Nós não podemos. Nós não podemos. Eles são mais fortes que nós. Anos depois, lá estava Raabe dizendo, olha, nós ficamos sabendo como o Senhor abriu o mar, como secou as águas. O povo desanimou. Todos nós ficamos apavorados, todo mundo ficou, os habitantes desta terra, todos ficaram apavorados. Imagina. Talvez o diabo botou uma coisa na tua cabeça e o que está acontecendo é outra bem diferente. O diabo colocou isso na cabeça, colocou na cabeça dessas pessoas e elas perderam a grande bênção delas. Porque elas não ficaram com Deus, elas ficaram com aquele sentimento, com aquilo que elas tinham visto, os gigantes. Olha para Deus, confia em Deus. Porque o Senhor sempre nos dá vitória. Confia no Senhor e você vai encontrar favor. Deus é com você. Não abra mão daquilo que é seu.